como de costume na nossa igreja, nós sempre contamos uma crônica, uma história verídica, assim como Jesus contava através de parábolas. E a história de hoje começa assim. Joãozinho foi para a escola. E ali, na escola dele, a professora deu para ele um trabalho para ele fazer em casa. E ali ela deu para ele um vasinho, uma mudinha, e falou que ele tinha que plantar aquela mudinha e cuidar durante 3 dias. E ali ele levou para casa tudo feliz, chegou para a mãe dele, contou tudo para a mãe dele o que ele tinha que fazer. E aí ele pegou a areia, colocou no vaso, colocou a mudinha, regou, né, no primeiro dia. No segundo dia, de vez Pedrinho ir lá cuidar, né, do vaso dele, ele foi brincar e esqueceu de cuidar daquela mudinha, né, para crescer. E no terceiro dia, ele tinha que levar para a professora, né, ali o vaso com a plantinha que iria crescer. Só que quando ele foi pegar o vasinho dele, a plantinha dele não tinha crescido. Tudo porque ele ficou um dia sem regar, um dia sem cuidar. E aí ele começou a chorar e foi para a escola decepcionado, né? Porque ele ia ali na escola tomar uma nota 0 ali. E ali a professora dele perguntou, ele falou o que aconteceu. Aí a professora dele resolveu dar outra chance para ele. Aí ele voltou para casa e teve outra chance de cuidar ali daquela mudinha. E ali ele cuidou do jeito certo. Ali ele deu todos os cuidados que ele tinha que dar. E ali aquela plantinha começou a crescer. Ele levou e ali ele ganhou no trabalho dele 10. E assim acaba essa história. Mas trazendo para nossas vidas, aquela professora, ela significa Deus nas nossas vidas, sabe? Porque quantas vezes nós recebemos oportunidades de estar na igreja, de estar buscando, de estar firme buscando a Deus, e muitas das vezes reagimos errado, não cuidamos da nossa fé e acabamos caindo. E Deus ali ele nos dá outra oportunidade, e ali Deus ele confia em nós de novo, e assim acabamos estando na fé, né? Porque Deus ele insiste, porque ele insiste em nós, sabe? E ali acabamos crescendo na fé, né? Acabamos aprendendo como crescer, como crescer espiritualmente. Ler na Bíblia, jejuando. Então que nós devemos parar para pensar nisso, sabe? Porque para nós cuidar da nossa fé, nós sempre temos que estar disposto a isso, a falar com Deus, a orar, a jejuar, a ler a palavra todos os dias, para que nós podemos estar de pé, firme e forte, tendo chance de estar próximo de Deus e se achegar até Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos aprender uma lição sobre crescimento. Amém, igreja? Amém. Você que trouxe a Bíblia, eu vou falar algumas passagens. Então, se você tiver dificuldade de abrir rápido ou isso for tirar o seu foco, não precisa abrir. Quando finalizar o culto, eu posso te passar a ordem das palavras, tá? A palavra principal está em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Versículo 13 e 14. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta só aí, você deixa a Bíblia aberta aí, e aí as outras palavras que eu vou dizer eu passo para vocês mais tarde, tá bom? Vamos então orar e pedir para que o Senhor ele possa falar ao nosso coração através da palavra dessa noite, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar. Meu Deus, nós entregamos, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós abrimos, meu Deus, a nossa vida para aprender de Ti, para aquilo que o Senhor, meu Deus, desejar nos ensinar nessa noite, e que de maneira nenhuma, Senhor, a gente saia daqui sem entender, compreender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Meu Deus, venha abençoar o momento da Tua palavra, Senhor, que
que através, meu Deus, daquilo que vai ser ensinado aqui, nós venhamos a crescer, meu Deus, espiritualmente e viver a vontade do Senhor para nós. Repreenda, meu Pai, eu te peço, qualquer impedimento, meu Deus, tira o sono, tira, meu Deus, toda a distração, tudo aquilo que quiser atrapalhar o seu povo de receber a tua palavra. E que hoje aqui, meu Deus, o seu poder ele venha se manifestar, que o Senhor possa usar a minha vida como um canal, que todos nós venhamos sair daqui hoje alimentados pela palavra do Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e consagramos a Ti este momento, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal? Como eu falei, né, o Senhor trouxe hoje uma palavra para nós sobre crescimento. Quem aqui deseja crescer na sua vida? Levanta a mão. Você deseja crescer? Crescer em todas as áreas da sua vida, seja espiritualmente, seja em qualquer outra área que você tenha algum plano, algum projeto. Eu creio que todos nós, né, de alguma forma, temos vontade de crescer. Temos, né, o objetivo de crescer, de avançar. E essa palavra que o Senhor trouxe hoje, ela é para nós. Para nós que temos o desejo de crescer. O Senhor ele vai nos ensinar, através daquilo que Ele trouxe como mensagem nessa noite, lições importantes para quem deseja crescer em alguma área da sua vida. Então, que nós venhamos a prestar atenção, né? E permitir que, através das lições que nós iremos aprender aqui, Deus faça a obra dele na nossa vida. Amém? Amém. Bom, eu acredito aqui que muita gente já deve ter ouvido uma expressão: quando alguém faz alguma coisa, ou toma algum tipo de atitude ou de decisão, e aí, em determinado momento, quando a pessoa percebe que ela já fez aquilo, ela fala: opa, foi força do hábito. Quem já ouviu isso? Isso é muito comum, né? Às vezes alguma coisa acontece, meio que, quase que sem pensar, a pessoa toma alguma atitude, e aí depois de ter tomado aquela atitude, ela para e percebe que ela tomou uma atitude. E aí, se ouve isso muito, até para coisas simples na nossa vida, né? Que alguma decisão foi tomada, alguma ação aconteceu ali pela força do hábito. E isso acontece porque nós, né, como seres humanos, nós somos seres de hábito. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nessa noite. Hábitos, eles são, né, a definição para hábito, no dicionário diz que a definição de hábito é como costume, manias, maneiras frequentes de fazer ou sentir algo, sendo saudáveis ou não. E aí no dicionário, né, uma das traduções informais até completa com algo que eu achei muito interessante, que diz assim, ó: os hábitos, cedo ou tarde, irão refletir na saúde, no comportamento e no estilo de vida de cada indivíduo. E olha como isso é forte. Nós precisamos saber, né? Nós precisamos ter a consciência de que, como seres humanos, né, que os seres humanos são liderados pelos hábitos. E quanto mais rápido, né, nós aprendemos, nós entendemos isso, nós passamos a usar isso a nosso favor. E a palavra que o Senhor trouxe essa noite é justamente para falar sobre isso. Existem pessoas, né, que lutam contra hábitos que elas têm, mas elas desejam deixar de ter. E também existem pessoas que lutam por hábitos que elas não têm, mas que elas gostariam de passar a ter. Isso para muitas coisas. A gente pode falar da nossa rotina, por exemplo. Muitas pessoas não têm o hábito de acordar mais cedo. E aí elas acham, por exemplo, que o dia delas não tem horas suficientes para que todos os planos, para que todas as tarefas, para que tudo aquilo que ela quer realizar aconteça. Mas quando ela percebe isso, uma das decisões talvez seja o quê? Acordar mais cedo. E aí quem tem esse hábito, já é algo que essa pessoa faz com o quê? Menos sacrifício. Porque para quem tem o hábito de acordar cedo não é um sacrifício. Mas para quem tem o hábito de acordar tarde, acordar cedo é o quê? Um sacrifício. E
vice-versa, né? Para quem tem o hábito de acordar cedo, não consegue acordar tarde. Quem aqui já não passou por aquela situação clássica de você trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, na mesma rotina, acordar no mesmo horário, e aí, quarta-feira, meio de semana, vem aquele feriado maravilhoso. E quem trabalha faz o plano. Qual é o plano? Acordar tarde. Todo mundo tem um plano, é assim, ó. Se você trabalha acordar cedo todo dia, vem um feriado no meio da semana, o seu primeiro projeto, pode ser que você não tenha nem planejado o resto do dia. O primeiro plano é o quê? Vou acordar tarde. Ponto. Agora vamos lá, quem consegue? Não consegue. Eu sei, porque eu sinto a mesma coisa, e aí a gente acaba aqui, perde a linha, mas não tem jeito, porque o nosso corpo criou o quê? O hábito. E aí a claridade da janela vai te acordar, o latido do cachorro vai te acordar, a pisada no degrau no andar de cima, na rua, o carro passando, a pessoa que decidiu acordar no feriado para vender o gás, para vender o ovo, qualquer coisa que acontecer no momento em que você estava programado para dormir, vai te fazer o quê? Acordar. Tem até aqueles que colocam a meta de acordar tarde, mas deixam o despertador o quê? Ligado. Acontecem nas melhores famílias, né, não é? É assim. Eu tô vendo aí o pessoal ali virando o pescoço, mandando as indiretas. A gente sabe que na vida real isso é verdade, é ou não é? A gente, como ser humano, é movido pela força do hábito. Nós temos uma rotina semanal. Estar aqui é um hábito. Para você que é firme em frequentar os cultos, você já colocou na sua agenda que de terça, quinta e domingo, nos horários dos cultos, você tem outro compromisso? Não, porque o seu compromisso é estar aqui para ouvir a palavra de Deus. E no começo da pessoa, por exemplo, que acabou de se converter, esse compromisso não é tão fácil quanto para você que está, por exemplo, há 10 anos na fé. Porque essa pessoa que acabou de chegar na igreja ou acabou de retornar à fé, essa pessoa que tinha outros costumes, que tinha outra rotina de vida, ela vai precisar passar a criar o quê? Um novo hábito. Ela vai precisar criar um novo costume para fazer parte da igreja, para fazer parte das atividades da igreja, daquilo que a gente faz para alimentar a nossa fé, porque isso é importante. Nós que estamos aqui e que fazemos isso já há muito tempo, entendemos que fazemos isso porque é o que? É importante. Então, se é importante alimentar a nossa fé, nós fizemos do nosso culto o que? Um hábito. Nós fizemos do nosso culto uma prioridade na nossa semana. Então, todos os dias de culto, nós temos o hábito de vir à igreja. Nós criamos um costume para nós mesmos de priorizar, buscar a Deus. E assim para todas as outras coisas. As crianças, por exemplo, que estão na escola, elas têm o hábito de frequentar a escola todos os dias. Todos os dias elas vão à escola, elas têm o período de férias. Toda a nossa vida, a vida do ser humano no mundo, ela é baseada naquilo que nós precisamos ter como hábito. Porque sem o hábito, sem essa rotina, né, que nós aqui estabelecemos, dificilmente nós conseguiríamos viver em sociedade, né? Existem muitas funções, muitas tarefas, muitas responsabilidades que a gente precisa cumprir, e se não houver ali a força do hábito para nos fazer cumprir aquilo, dificilmente a gente vai conseguir fazer. Não vai muito diferente. Todos os adultos, por exemplo, que trabalham, todos os dias você acorda com um estalar dizendo: nossa, que dia lindo para trabalhar. É assim? Não. Por que você trabalha? Pela força do hábito. Você trabalha pela força do hábito. Porque nem todos os dias são os dias que a gente está com energia 100%. Mas a gente precisa trazer o quê? A comida para casa, a roupa para o filho, o sustento da família. É ou não é? É. Então, quando a gente tem um compromisso, a gente precisa fazer aquilo que está determinado, como, por exemplo, o trabalho, mesmo que seja pela força do hábito. É assim, para qualquer atividade, para qualquer função, para qualquer responsabilidade que a gente tenha na nossa vida. E essa palavra está falando de coisas que são óbvias, ou está falando de coisas que a gente já sabe. E a questão aqui, né, do que Deus quer nos ensinar nessa noite, é que, por mais que talvez você já sabia disso, e eu não estou te contando nenhuma
para o nosso crescimento espiritual. Porque a primeira pergunta foi o quê? Quem quer crescer? E se a gente quer crescer, a gente precisa usar todas as armas que a gente tiver disponível, né, na nossa vida, ao quê? A nosso favor e não contra nós. Só que quanto menos a gente consegue reconhecer aquilo que a gente pode usar, quanto menos a gente percebe, né, as coisas que estão à nossa disposição para nos ajudar a crescer, mais dificuldade a gente vai ter, menos a gente vai conseguir sair de uma situação que a gente não está feliz, um hábito ruim, uma coisa que você quer mudar, enfim, seja o que for. Eu estava, né, como que essa pregação nasceu? Essa pregação nasceu porque Deus ele me deu essa palavra hoje, né, mas é muito engraçado como algumas pequenas situações aconteceram antes dessa palavra, para que Deus ele confirmasse que realmente era sobre isso que nós iríamos falar. E uma dessas coisas foi na minha aula, né? Eu estava fazendo a aula do meu curso ontem, e aí eu precisava escolher um texto para fazer uma leitura em inglês. Então, eu não sabia a respeito do tema do texto, eu escolhi pelo título, né? E ali, quando eu li o texto, e depois à noite eu tirei a palavra, eu entendi como Deus, né, queria, através da minha lição, né, me dar um exemplo, me dar uma forma, né, de exemplificar aquilo que nós precisamos aprender para a fé. Porque esse texto, ele fala justamente sobre isso, sobre o hábito na nossa vida, sobre a força do hábito na vida do ser humano. E ali, o estudo, né, ele diz assim, ó, um trechinho dele que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó: foi descoberto que os participantes de um estudo superestimaram fortemente o efeito do cansaço no consumo de café e subestimaram o efeito do hábito. Então o que aconteceu? Um estudo foi feito numa determinada faculdade para analisar qual a força do hábito sobre a vida de alguém. E ali, os pesquisadores reuniram uma turma, né, de alunos que tinham o hábito de tomar café. Muita gente na igreja também tem o hábito de tomar café, né? E ali, a primeira coisa foi, né, os pesquisadores perguntaram: por que você toma café? E ali dentro do ambiente universitário, que é um ambiente que muitas vezes é desgastante, né, a maioria das respostas das pessoas do porquê elas tomavam café era por causa do cansaço. Que elas tomavam café para combater o cansaço, para combater ali a exaustão da vida universitária. E ali, esse teste, né, que eles fizeram ali durante a pesquisa, esse estudo com essas pessoas, queria analisar o quanto essas pessoas tomavam café, de fato, por causa do cansaço, ou o quanto essas pessoas tomavam café por causa da força do hábito. E ali eles analisaram durante determinados dias, mais de 12 horas por dia, a constância, né, daquele hábito em cada um dos alunos. E quando eles finalizaram esse estudo, eles perceberam que muitas das vezes que eles iam tomar café, eles não estavam indo tomar café por causa que estavam cansados daquele momento, mas porque tomar café havia se tornado o quê? Um hábito. E por causa do hábito, eles já estavam tomando aquela atitude e já não pensavam mais para fazer aquilo. Então não tinha mais aquele momento de decisão. Já eu estou me sentindo cansado, vou tomar um café. Não, tem café? Vou tomar café. Fiz uma pausa entre uma aula e outra, café. Deu horário do intervalo, aí toma café. E eu sei que muita gente também, na sua rotina, tem esse hábito. Então é uma coisa que é fácil de você perceber que é verdade. Que muitas vezes, talvez, a sua decisão para fazer, por exemplo, a ação de tomar o café, já não é mais algo que você precisa pensar para fazer. Você viu o café, ou você parou em algum momento perto dele, o que você vai fazer? Tomar o café. Quem toma café sabe que é assim. E ali, um dos trechos, né, desse texto falava isso e eu achei muito forte. Que foi descoberto que os participantes daquele estudo, eles subestimaram fortemente o efeito do cansaço, mas subestimaram o efeito do cansaço, mas subestimaram o poder do hábito. Ou seja, eles acharam, né, que eles estavam fazendo aquilo repetidas vezes, todos os dias, por causa da decisão de querer tomar o café para combater o cansaço. Mas a verdade é que não era aquilo. A verdade é que
o outro trecho diz assim, ó. Eles descobriram que o hábito fazia com que as pessoas bebessem café mais do que o cansaço. Então acreditam que, se entendermos que muitas das nossas decisões são feitas quase que sem pensar, podemos mudar o nosso comportamento. Os hábitos podem nos manter repetindo comportamentos indesejados, mas eles também podem nos ajudar a construir comportamentos positivos. E podemos então criar hábitos positivos, tornando-os fáceis e gratificantes, sem ter que se estressar ou se esforçar demais para fazê-los. Olha como isso é forte. Olha como isso é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que na nossa vida é exatamente dessa forma. Quanto mais rápido nós entendermos, né, o poder que a força do hábito tem sobre nós, mais nós conseguimos usar isso a nosso favor. Você viu que aqui o trecho da pesquisa diz que as pessoas muitas vezes não identificam a força do hábito e por isso mantêm comportamentos que não desejam manter. Mas quando essa pesquisa foi feita e esse hábito, né, essa força do hábito, ela foi apresentada às pessoas, ela mostrou uma nova perspectiva, ou seja, uma nova forma de pensar, de já que nós sempre temos tendência a ser guiados pela força do hábito, então que a gente possa construir hábitos bons, hábitos que a gente queira manter na nossa vida e também ter força de deixar de fazer os hábitos que a gente até aqui carregou, que a gente não quer carregar mais e que não são nada que pode nos acrescentar. E isso na nossa vida também é muito forte, sabe? Nós precisamos pegar essa lição para trazer para a nossa vida espiritual. Porque o hábito é aquilo que nós fazemos e que nós já não precisamos mais, né, se esforçar para fazer. E muitas coisas na nossa vida espiritual nós precisamos eliminar e não fazer com que seja um hábito na nossa vida. Talvez, como o obreiro deu exemplo na crônica, né? Talvez muitas pessoas tenham dificuldade em ser constante. E aí a inconstância virou um hábito. Tudo que a pessoa começa, ela não termina. Tudo aquilo que a pessoa decide fazer, ela não completa. No meio do caminho, quando ela se sente desafiada, porque ter constância para ela é um problema, ela deixa de fazer. E aí ela quer fazer uma outra coisa para se ocupar. E aí vai trocando de coisas, trocando e mudando ali o seu foco. Mas no final ela não tem nada completo. No final ela não fez nada por completo. Porque ela tem uma péssima experiência com o hábito do que? Da inconstância. Muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Nós temos dificuldades em dar continuidade àquilo que nós decidimos começar. E esse é um dos motivos que limitam o nosso crescimento. Que Deus ele quer, né, que nós venhamos a crescer e desenvolver as áreas da nossa vida. Isso é fato. Deus ele tem planos de bênção para nós. Mas muitas vezes os hábitos ruins, como a inconstância, por exemplo, eles se tornam o quê? Obstáculos. Obstáculos que não nos permitem chegar ao crescimento que Deus ele tem para nós. Que nós então venhamos analisar. Outra parte desse estudo que eu achei muito forte, ela diz que foi descoberto que o ser humano toma muitas decisões diariamente. Muitas. Eu queria saber se alguém tem algum palpite de quantas decisões em média a gente toma por dia. Alguém tem algum palpite? Quantas decisões você toma durante o dia? 100? 1 milhão. Não, né? Talvez se a gente tivesse algumas horas a mais, acho que dava. Mas olha isso. 10 mil? Não, 100 milhões também acho que é muito, né? Mas acho que se você somar alguns dias, dá isso. Olha isso, gente. O ser humano toma, em média, 35 mil decisões por dia. Desde escolhas mais simples, como qual roupa vestir ou o que tomar no café da manhã, até as mais complexas, como qual faculdade ou carreira seguir, qual questão na prova responder. 35 mil. Olha isso. É muito, não é? É muito. 35 mil decisões. Porque essa máquina aqui que tem
tem na nossa cabeça, que é o nosso cérebro, ela não para. O nosso cérebro não para, graças a Deus, né? Porque se parar também é porque foi com Deus. Não para. Enquanto estamos vivos, o nosso cérebro não para de funcionar. E, em média, o ser humano é capaz de tomar 35 mil decisões por dia. E a gente não tem a percepção de todas essas decisões. É claro que talvez durante o seu dia você tenha que parar para tomar uma decisão mais importante. Por exemplo, no seu trabalho, talvez você tenha uma decisão importante para tomar aquele dia, mas o que é uma dentre 35 mil? Você não teve a mesma dedicação que você teve para responder um cliente e fechar um pedido para escolher qual era a meia que você ia colocar no pé de manhã, teve? Não, porque são proporções diferentes. Uma decisão pode mandar no salário do seu final do mês. A outra decisão é só uma roupa que você vai vestir porque você precisa sair de casa, não é isso? E o que nos faz? O que faz diferença para nós, então, essa informação? Essa informação nos mostra que algumas decisões, que são as decisões mais importantes, nós vamos parar, dedicar tempo e se esforçar para tomar aquela decisão. Outras não. Outras decisões nós vamos tomar, mas vamos tomar pelo quê? Pela força do hábito. E nós não podemos deixar que isso seja usado contra aquilo que a gente quer fazer na vida. Se você quer viver uma vida com Deus, as decisões que você toma, dentre as 35 mil que a gente tem diariamente, essas decisões precisam estar o quê? Elas precisam estar em sintonia com o nosso propósito. Se a nossa vontade é crescer com Deus, as nossas decisões dentro do nosso dia precisam condizer com aquilo. E como que faz então? Então a gente precisa criar o hábito de viver uma vida com Deus. Porque quando nós criamos o hábito de viver uma vida com Deus, até as pequenas decisões que nós precisamos tomar durante o nosso dia não vão ser decisões que podem ferir os princípios que o Senhor tem para a nossa vida. Entende? É por isso que criar o hábito de viver uma vida com Deus tem que ser algo como prioridade na nossa vida. Porque nós passamos, olha, são tantas decisões que nós tomamos na nossa vida, e olha como é desproporcional, por exemplo, a quantidade de decisões que a gente toma diariamente e a quantidade de cultos que a gente tem na semana. É desproporcional. Nós temos 7 dias na semana, e quantos cultos nós temos por semana? 3. Então sabe o que significa? Que se você recebe a palavra de Deus aqui, mas você não criou o hábito de ler a Bíblia na sua casa, você tem mais 4 dias onde 35 mil decisões estão sendo tomadas, e que se você não leu a Bíblia para se aproximar de Deus, para entender o que Deus se agrada, para entender o que Deus não se agrada, para aprender a criar o costume de querer viver uma vida com Deus, a sua decisão não vai ser sustentada. Porque muita gente vem aqui e aí no dia do culto a pessoa se abre, a pessoa toma a decisão de mudar de vida, de não querer viver mais uma vida com pecado, com os costumes do mundo, com os hábitos que entristecem o coração de Deus, mas a decisão que ela toma aqui é o primeiro passo. A decisão que nós tomamos de entregar a nossa vida aos pés do Senhor durante o culto é o primeiro passo. Quando nós queremos viver uma vida de fato com Deus, nós precisamos transformar a nossa vida, não na primeira decisão, mas lá fora, no dia a dia. Quando nós teremos mais 35 mil decisões para tomar, e vamos precisar o quê? Mudar cada uma delas para colocá-las segundo aquilo que agrada ao Senhor. Entende? Olha como isso é importante. Nós precisamos aprender, meu amado, que, em outras palavras, nós precisamos doutrinar a nossa carne. Doutrinar a nossa carne, ensinar a nossa carne qual é a maneira que nós queremos viver. Porque uma carne que vive sem doutrina, uma carne que vive sem um direcionamento, ela vai atender a todos os desejos e vontades que ela tem. E todos nós que passamos, a nossa vida aqui no mundo, vamos enfrentar esse desafio. Porque como cristãos nós ainda somos o quê? Humanos. Ainda existem vontades da nossa carne que vão gritar, cada um no seu hábito, cada um no seu antigo hábito.
Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus e nós transformamos a nossa vida, existem hábitos que nós tínhamos lá atrás que no começo vão fazer o quê? Vão nos desafiar. A pessoa, por exemplo, que fumava e deixou de fumar, todos os dias ela vai ser o quê? Desafiada pela sua própria carne a voltar ao velho hábito, a voltar ao velho costume, a fazer de novo aquilo que ela já estava o quê? Acostumada. A pessoa que virou uma pessoa com vício de fumar, ela não tornou esse vício algo na vida dela do dia para a noite. Ela criou o hábito de fumar. Então agora que ela decidiu parar, ela vai precisar o quê? Se esforçar. Porque se ela não se esforçar em ensinar a carne dela que agora ela não vai querer mais aquilo, ela vai conseguir? Não. Porque a decisão de parar de fumar é importante? É. Mas ela é só o primeiro passo. Então quando ela sair daqui, ela vai precisar criar estratégias do que ela pode fazer no lugar de fumar quando a vontade vier. Ela vai precisar criar força espiritual, se apoiando em outras pessoas que poderão ajudar ela em oração, em jejum, na palavra, no alimento. Ela vai estar fortalecendo o quê? O espírito para ter força de matar esse que era um hábito da carne. Entende? Olha como isso é forte. Nós, como cristãos, precisamos colocar hábitos da nossa vida que nos façam viver a vontade de Deus para nós. Muitas vezes, hábitos ruins, coisas que nós deveríamos cortar para não ter mais espaço na nossa vida, roubam de nós o espaço que Deus ele poderia usar para nos fazer crescer. E é por isso que isso é importante. Dentre tantas decisões da nossa vida, nós não podemos permitir que a nossa carne viva em função de agradar os próprios prazeres, e enquanto fazemos a vontade da carne, Deus se entristece com aquilo que nós escolhemos diariamente, sabe? E aí, eu quero ler uma palavra para vocês que está em Hebreus capítulo 5, versículo 13. E olha como essa palavra ela vem de encontro com isso que estamos falando. Ela diz assim, ó, Hebreus capítulo 5, 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os que cresceram pela prática constante e são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Olha como essa palavra é forte. Essa palavra ela é muito esclarecedora e ela fala exatamente sobre isso. Ela fala sobre o desenvolvimento, né? Porque ela começa falando que o leite serve para quem? Para a criança. Mas que o alimento sólido ele serve para os que cresceram. E aí a gente precisa entender na nossa vida se nós temos permitido que o nosso crescimento aconteça. Seja qual for a área da sua vida, meu amado. Talvez você seja a pessoa que consegue crescer espiritualmente e que venceu os hábitos da carne para fazer a vontade de Deus prevalecer. Mas talvez você tenha algum tipo de hábito na sua vida que atrasa o seu progresso, seja na sua saúde, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Isso é para nós analisarmos todas as áreas da nossa vida e pensar em qual área da minha vida que eu preciso me atentar a um hábito que eu quero cortar para me permitir viver o crescimento que Deus tem para mim. Porque a palavra fala assim, ó, nesse versículo mesmo, no versículo 13, no versículo 14, aliás, que o alimento sólido é para os que cresceram pela prática constante. Algumas Bíblias vão dizer pelo costume, outras Bíblias vão dizer pela maneira constante. Ou seja, é o hábito de viver uma vida com Deus que nos dará o crescimento espiritual que a gente precisa para quê? Para sermos capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, como o exemplo que eu dei da leitura da palavra, nós não teremos como saber aquilo que é certo ou errado se nós não lemos esse manual de instrução que Deus ele nos deu. A pastora Lima sempre diz, né, que a Bíblia ela é como nosso manual diário. Por quê? Porque quando nós temos dúvidas, quando nós temos decisões a serem tomadas, se nós não sabemos o que é certo e o que é errado,
aquilo que é certo e o que é errado, pode ser algo que impede o nosso crescimento. Por isso que nós precisamos ser as pessoas que têm o hábito de ler a palavra de Deus. As pessoas que, pela prática constante, pelo hábito de fazer aquilo que agrada a Deus, conseguem viver o crescimento. Porque o crescimento, ele não vem do dia para a noite. Ele é algo que precisa ser o quê? Dia após dia conquistado. Dia após dia, nós precisamos fazer com que as decisões certas que nós tomamos na nossa vida sejam o quê? Mantidas. Nós não mantemos uma decisão no dia que nós tomamos apenas. Nós tomamos essa decisão quando nós somos capazes de manter dia após dia aquilo que a gente se comprometeu. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja aqui na obra de Deus. Aquilo que nós nos comprometemos a fazer, nós só iremos mostrar se de fato é importante para nós, se na hora de mostrar no nosso dia a dia, a gente for fiel àquilo, sabe? A gente for fiel a cumprir aquilo que a gente se comprometeu para permitir que Deus ele nos dê o crescimento que vem dele. Essa palavra é muito forte porque ela nos traz, sabe? Ela nos traz a visão que a pessoa que está na fé e deseja crescer deve ter. Nós precisamos viver o amadurecimento espiritual. Nós viemos à presença de Deus e somos como crianças que precisam aprender sobre tudo, sobre todos os assuntos. E a gente sabe como crianças, né, quando estão na fase de crescimento, tem muitas dúvidas, tudo quer saber o porquê disso, o porquê daquilo, porque é normal, é a fase onde ela não sabe sobre aquilo. E como crianças, quando nós chegamos à presença de Deus, nós somos. Mas a partir do momento que nós começamos a caminhar com Deus, nós precisamos ter o quê? Esse amadurecimento. Nós precisamos passar por esse processo crescendo, permitindo que Deus ele faça com que nós venhamos a criar raízes que vão permanecer e que vão sustentar as nossas decisões como adultos no futuro. Hábitos bons, coisas que vão nos fazer viver uma vida com Deus de verdade, sabe? A continuação dessa palavra diz assim, ó, lá no capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição das mãos, a ressurreição e o julgamento eterno. Essa palavra, ela mostra o quê? Que aqui Paulo, ele diz que uma vez que os irmãos da igreja foram alimentados com o princípio, né, com aquilo que é base, né, com os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, aquilo deve ser o quê? Guardado no coração para que eles possam o quê? Avançar. A igreja não poderia crescer, era isso que Paulo queria dizer. A igreja não poderia crescer se eles tivessem que reaprender sempre aquilo que eles já haviam sido o quê? Ensinados. Aquilo que era o ensinamento básico, eles precisavam guardar para ter espaço para continuar, para amadurecer e criar o quê? Maturidade, que é o que essa palavra fala. E é isso que nós precisamos entender sobre a nossa vida. Nós não podemos tornar os hábitos ruins ciclos viciosos. Aquilo que nos prende e nos limita de crescer, porque nós temos que sempre voltar àquele mesmo assunto. Sempre ter que aprender e investir tempo em saber daquilo que nós já fomos ensinados. Nós precisamos dar espaço ao crescimento de Deus sobre a nossa vida. E quando que isso vai acontecer? Quando a gente pegar aquilo que a gente aprender, guardar no nosso coração e não cometer mais os mesmos erros. É isso que Paulo quer dizer aqui à igreja. Que, portanto, eles precisam deixar os ensinamentos que eram básicos já guardados no coração. Porque se cada vez que eles viajassem de volta, ele precisasse ensinar tudo de novo, significava o quê? Que eles estavam vivendo em círculo. Eles estavam mantendo um ciclo vicioso. Um ciclo de Paulo vem, Paulo ensina, Paulo prega e fala o básico.
já ouvi muitas vezes, infelizmente, né? Pouco tempo atrás até, eu ouvi de uma pessoa do mundo falando a respeito de uma outra pessoa que se afastou da fé, e a pessoa disse assim, eu sabia que essa pessoa ela ia voltar para o mundo. Eu falei, sabia por quê? Né? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber o futuro, nem nada. E aí ela falou assim, com um tom de prepotência, né? Falou assim, não, eu já sabia que essa pessoa ia voltar para o mundo. Eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque essa pessoa não nasceu para viver vida com Deus, não. Ela nasceu para ser do mundão mesmo. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, não. Eu falei, pode ser que sim. Os hábitos antigos dessa pessoa falaram mais alto, porque ela não teve força de manter as decisões dela para viver uma nova vida com Deus. Mas isso não significa que ela foi criada para viver no mundo, porque nem você foi. Foi o que eu falei para ela. Eu falei, eu não fui criada para viver uma vida no mundo, você não foi criada para viver uma vida no mundo, e nem aquela terceira pessoa. Porque nós fomos criados para viver uma vida crescente com Deus. Uma vida onde Deus pode nos dar o crescimento. Mas se cada um de nós fizermos o quê? A sua escolha. Aquele que escolhe voltar aos seus hábitos antigos, decidiu por livre e espontânea vontade manter a sua vida num ciclo vicioso. Essa pessoa vai crescer? Infelizmente não. Pode ser que se um dia ela se arrepender e voltar, Deus vai perdoar? Sim. Mas esse ciclo vicioso, esse ciclo que sempre se repete, de queda, de erro, de decisões erradas, rouba o nosso tempo de poder viver uma vida muito mais digna, sabe? E nós precisamos entender isso, para não sermos o tipo de pessoa que passa essa visão. Duas coisas me entristeceram a respeito disso, né? Porque essa pessoa que fez esse comentário, ela nunca conheceu a verdade. Então ela é leiga, e eu oro a Deus para que um dia ela entenda que isso não é verdade, se ela se entregar. Mas a gente vê quantas pessoas perdem tempo na vida. Perdem tempo voltando a viver aquilo que elas sabem que já não pode trazer crescimento a elas. E isso não é por uma questão de imposição, não é por uma questão de julgamento, não, é por uma questão de quê? De frutos. Porque você vê a vida da pessoa que não vai pra frente, que não evolui, que passa sempre as mesmas necessidades, que está sempre com os mesmos problemas e tudo se repete. Por quê? Porque essa pessoa manteve os hábitos ruins. E quando você mantém os mesmos hábitos, mesmo sabendo que a colheita é ruim, tem como a colheita mudar? Não. Porque a nossa colheita só vai ser diferente quando a gente fizer o quê? Uma escolha diferente. Plantar algo diferente. Vocês viram a lição da crônica de hoje? Esse rapaz, ele recebeu o quê? 2 chances de fazer a mesma coisa. Na primeira chance que ele teve, ele foi inconstante e a planta dele fez o quê? Morreu. E se ele tivesse recebido aquela segunda chance e continuasse inconstante, a planta ia brotar sozinha? Não, porque quem precisava mudar o hábito? Ele precisava mudar o hábito, aprender com o erro da sua planta que morreu, para fazer um trabalho novamente e ver a sua plantinha ali florescer. Todo mundo aqui já fez o trabalho do copinho com feijão, do algodão, já? O que a gente tinha que fazer para aquilo virar um brotinho? A gente tinha que regar. Porque se você só colocasse lá no primeiro dia, criava mofo, mas não criava broto nenhum. Era assim. Porque aquilo que não cresce, o quê? Apodrece. E nós precisamos aprender na nossa vida que para sermos as pessoas que receberam o crescimento de Deus, a gente tem que mudar os nossos hábitos que nos impedem de fazer isso. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida, permanecer sustentando essas decisões certas, para então essa decisão se tornar um hábito. E aquilo que no início da sua conversão vai ser um bicho de 7 cabeças vencer, quando você aprender a ser constante, vai ser mais. É claro que a gente vai passar por lutas, dificuldades, porque estamos no mundo. Mas quando nós temos uma vida com Deus, nós cremos que tudo é o quê? Possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Então, se a gente se apegar no Senhor e receber dele essa força, nós corrigimos os nossos erros, usamos eles de lições para nós mesmos, para não repeti-los e assim conseguir viver uma vida com o crescimento que Deus tem para nós. Amém? Amém. Então que nós venhamos aguardar essa palavra no nosso coração e que o Senhor ele possa nos ajudar, sabe?
nos ajudar de verdade, a ter força para mudar os hábitos que a gente quer deixar de ter e ter força para cumprir os hábitos que a gente quer manter. Eu sei que é um desafio, mas nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos desistir de lutar, porque é a nossa vida que está o quê? Em jogo. É a minha e a sua vida que está em jogo. Que nós venhamos então a fazer dessa noite uma noite de concerto com Deus, para você analisar os pontos que você quer corrigir, para que Deus ele te dê forças de se levantar para viver aquilo que Ele tem. Porque essa palavra finaliza dizendo assim, ó: e se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Se você estiver disposto a viver uma vida com Deus e Ele permitir, você vai crescer. Amém, igreja? Amém. Então nós devemos a crer nisso, que quando nós fizermos a nossa parte, Deus ele nos ajuda, e com a permissão dEle, todo o crescimento que vem dEle poderá nos alcançar, para que a gente possa viver uma vida constante e abençoada, com hábitos que vão nos levar cada vez mais perto de Deus. Amém?